Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de junho de 2013, é um domingo, verbete de número 2704. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 14 máximas. O tema de hoje é o solilóquio e a especialidade autopensenologia. E o verbete foi redigido pela professora veteraníssima, verbetógrafa veteraníssima, professora Adriana Lopes. A professora Adriana Lopes é graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional. É brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 99, consciencioterapeuta de 2000 a 2007 e tenepsista desde julho de 2002, EPICOM desde julho de 2010. Bom, em termos de definição, a definologia, o solilóquio é a conversa consigo próprio, sem a intenção de ser ouvido por outrem, geralmente de modo silencioso e objetivando a organização de pensamentos, a ponderação sobre realidades, a administração da existência ou a regência lúcida do mundo interior. Na pensenologia, o estudo do padrão pensênico habitual, a influência da autopensenização usual na futura condição pós-dessomática. E na fatologia, o solilóquio audível, o solilóquio da criança brincando sozinha, o solilóquio do adulto falando com a própria imagem no espelho, o solilóquio do transeunte gesticulando e falando sozinho em via pública, o solilóquio narrado enquanto recurso dramático ou literário para explicitação das ocorrências na mente do personagem, o solilóquio reproduzido graficamente em diários íntimos, o solilóquio silencioso, o solilóquio da autorreflexão, o solilóquio da gerência da vida. A autocosmoética vivida sem testemunhas físicas, a opção de ser espectador ou diretor dos próprios monólogos interiores. Na parafatologia, os solilóquios intermissivos produtivos, favorecendo o êxito proexológico. Na argumentologia, nós chamamos a atenção, tem 2 listagens, tem uma sobre o foco, de 4 condições, podendo gerar capazes de influenciar o conteúdo dos solilóquios pessoais. E falando então do foco, são 4 itens no total. Tem também um teste de 45 contrapontos passíveis de auxiliar na caracterização das autoconversações predominantes. Na remissiologia, nós destacamos dentre os 15 verbetes propostos, agenda da autopensenização, conteúdo da consciência, liberdade interior, realidade intraconsciencial, vida intrapsíquica. Na frase enfática, os conteúdos dos solilóquios são o resultado de vontades, intenções, afetos e saberes manifestos na vida intrapsíquica. Fornecem indícios do nível teático de inteligência evolutiva. E na questionologia, você inventaria regularmente o conteúdo médio dos próprios solilóquios? Quais ações derivam dos autodiagnósticos firmados? Aqui na mega-análise do João Paulo, temos então reflexão, intelecção, ponderação, elucubração, introspecção, autocognição, autoconversação, autopensenização, autoconsciência, autocrítica, intrapsiquismo,
pensamento, autoesclarecimento, micro-universo, mentalidade, monólogo, cerebrologia, pensenologia, intraconscienciologia e autodesassediologia. Antes de iniciarmos aí os questionamentos dos teletertulianos e tertulianos presentes, eu queria fazer o aviso novamente aqui do 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Esse congresso é um convite, né, das instituições conscienciocêntricas e ele vai realizar-se de 12 a 14 de julho de 2013, agora, na Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu. Esse evento tem por objetivo reunir os intermissivistas e promover o debate sobre aspectos em geral ligados ao curso intermissivo. A questão das ideias inatas, da programação existencial, das responsabilidades, né, interassistenciais dos intermissivistas em geral e temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica, né? Para quem não sabe, o intermissivista é o ex-aluno do curso intermissivo e esse ex-aluno, então, ele é autoconsciente contra os próprios compromissos e deveres evolutivos estabelecidos na PROEX, né, que é a programação existencial, e acordados durante o período pré-ressomático. Se você, teletertuliano, não conhece esse conceito, se interessa pelos temas da conscienciologia, você pode fazer o teste para saber se você é um intermissivista, né? Tem um teste proposto pelo professor Valdo Vieira, publicado no Tratado 700 Experimentos, e ele está disponível no próprio site das tertúlias à direita. Então, você pode ler, fazer o teste. Você se interessando, querendo participar do evento, as informações se obtêm pelo telefone 45-3525-2652, aqui no próprio CAEC, também pelo e-mail caec@caec.org, nos sites www.caec.org, www.apexinternacional.org. Bom, então vamos aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos. A professora verbetógrafa Adriana. Todo mundo já viu alguém em solilóquio nas várias faixas etárias e até já teve seus próprios solilóquios. Quando ele pode ser considerado normal e quando deve ser considerado patológico? Olha, a gente até colocou que o solilóquio ele é neutro, né? O que é o solilóquio? Todo mundo conversa consigo mesmo o tempo todo. Então, a gente até coloca na definição que a maioria dos solilóquios eles são silenciosos, é a gente com a gente mesmo. Mas eu comecei a patologia colocando os solilóquios que são audíveis, né? A pessoa falando sozinha, ou a criança falando sozinha. Então, eu vejo que o solilóquio ele é neutro, e o que vai levar, e ele é inerente a todo ser humano, todo mundo fala consigo mesmo, desde que a gente adquiriu a linguagem, a gente fala com a gente mesmo também. A gente organiza o nosso pensamento através da nossa conversa. Uhum. Então, esse teste que a gente colocou ali atrás dos 45 é justamente para a pessoa começar a ter uma ideia do que ela conversa com ela mesma, qual é o conteúdo da vida íntima dela. Então, sempre do lado esquerdo tem as condições mais maduras e do lado direito as mais imaturas. Então, a pessoa analisando, e só ela que vai poder analisar, né, a dela mesma, ela pode ver aonde que eu estou indo. Eu estou mais para o maduro, eu estou mais para o imaturo. E aí ela vai tomar as providências em relação a isso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é essa lista que vai te ajudar na sua pergunta, saber o que é mais sadio ou se é mais patológico. Agora, na fatologia, na própria página 17, na 5ª linha, ele pergunta, então, o que é o solilóquio silencioso e se é o mesmo solilóquio da autorreflexão. Exatamente. O solilóquio, ele em si, como a gente falou pela definição, ele é mais silencioso, tá? O audível já é mais exceção. Que aí entra desde a patologia, aquela pessoa que fica falando sozinha o tempo todo, né? Que aí já foi para o lado já da patologia mesmo, até aquele que a pessoa resolveu falar sozinha, até para organizar o pensamento. É bom falar sozinho, né? Quando a gente está treinando para dar aula, a gente fica dando aula para a parede, isso ajuda também.
Então, é isso aí. Então, como a gente falou, o solilóquio silencioso é como a gente coloca logo depois, o solilóquio da autorreflexão. Porque é uma diferença. Uma coisa do solilóquio da autorreflexão é que você parou para pensar, então você está refletindo sobre um tema. E o solilóquio, ele, no meu ver, ele não abrange só isso. Ele abrange também aquela conversa. Agora eu vou pegar essa mesa, agora eu vou fazer isso. E agora? E o que eu faço? Eu vou para ali, eu vou para aqui. Eu pego essa rua, eu pego a outra. Então, essa conversa com a gente mesmo pegaria todas as situações. A reflexão é uma delas. E na penúltima e última linhas da fatologia, na página 17 também, poderia nos falar sobre a autocosmoética vivida sem testemunhas físicas? Interessante. Sabe o que é isso aqui que eu pensei? É porque na hora que a gente conversa com a gente mesmo, é a hora que a gente toma as decisões, toma os posicionamentos sobre os atos que a gente vai tomar. Então, muitas vezes a gente vai tomar aquele ato cosmoético que ninguém viu. A gente fala até testemunha intrafísica, porque extrafísica aí a gente não põe a mão no fogo, porque se eles estão observando, lendo pensamento, aí eu não vou entrar nessa. Mas a física ninguém está vendo. Então, é ali que a gente vai honrar o nosso CPC. É lá no micro-universo dentro da nossa cabeça. Aquela decisão que ninguém viu. Aquela situação que ninguém observou, mas nós observamos. Então, a gente pode medir o nosso nível de autocosmoética a partir de como a gente pensa, de como a gente organiza a nossa vida, como a gente conversa com a gente mesmo. Se você olhar a listagem, eu acho que a gente também mostra bem o lado cosmoético e o lado mais para anticosmoético. Agora, na parafatologia, último item, ele pergunta como utilizar os solilóquios intermissivos, produtivos, favorecendo o êxito proexológico. Olha, esse aqui, eu coloquei essa observação baseada no verbete recém-intermissiva do professor Valdo. Por quê? Ele até fala várias vezes que no curso intermissivo nós refletimos muito. Nós paramos para pensar muito sobre a nossa realidade, as nossas dificuldades, até para a gente promover a nossa proex. E quanto melhor o nível dessa recém-intermissiva, essa reciclagem que a gente fez no extrafísico, a maneira que a gente refletiu mais sobre a nossa própria realidade, eu entendo que vai ser um fator mais positivo para o êxito da proex, quer dizer, que a gente já chega mais preparado, nós sedimentamos mais as nossas ideias inatas, porque a gente fixou mais as nossas ideias. Então, era isso que a gente queria dizer aqui. Quer dizer, uma coisa retroativa, até a gente está falando aqui do Congresso de Intermissivista, né? Que esses solilóquios que nós fizemos no curso intermissivo, se eles foram, quanto mais produtivos eles foram, maior seriam as chances da gente ter um êxito na proex. A gente viria mais preparado, mais refletido, teria mais ideias inatas. Por isso que a gente coloca lá na pensenologia o geno pensenes, a geno pensenidade. Quer dizer, a ideia inata, no meu entender, é muito disso. O que a gente fixou no curso intermissivo? E essa fixação a gente trouxe para cá e tem relação com o solilóquio, as nossas reflexões intermissivas. Quer dizer, por extensão, o próprio solilóquio do intermissivista deve gerar essa ponte com os solilóquios prévios, não é? Perfeito. Essa é a sua ideia, né? É, exatamente. O intrafísico vai chamar esses cons, não é? A recuperação. Sim, vai ajudar a recuperar cons, porque a gente já tem aquela ideia, já foi pensada, então é mais fácil a recuperação. Isso é a ideia, né? Fiquei pensando em dois aspectos aqui. Primeiro, do ponto de vista da fixação dos neocomportamentos. Você trouxe o CPC. Então, aquela pessoa que conhece o seu CPC, está querendo colocar em prática. Isso, quando a pessoa traz a informação em voz alta, é como se reforçasse aquele conhecimento também. Você já pensou sobre essa possibilidade? Sim. Seria uma forma da pessoa... Na hora que ela fala com ela mesma, assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer... como se ela fosse um autoconvencimento, né? Lembra até um pouco... Tem vários verbetes que têm relação com isso, até que eu já escrevi, né? O próprio verbete do lema, né? O lema automotivador, né? Então, às vezes, o lema, o que você vai falar com você mesmo? Não isso não é para mim. Às vezes, você pode até falar em voz alta, mas você está pensando com você. Então, você cria aquela situação que você conversa com você mesmo e fala, não, alto lá, Adriana, peraí. Você está falando com você mesmo, né? Você com você, né? Meio esquizofrênico, né? Você vai falar o seu nome, ó, fulano, aguenta aí. Então, a gente vai conversando com a gente mesmo e vai tomando as decisões. Se falar em voz alta, ajuda. Agora, é bom no lugar mais
É que silencioso. Se vai fazer isso na rua, pode dar algum problema, né? Outra coisa que eu fiquei pensando também é quando a pessoa quer identificar o que é dela e o que não é dela. Então, aquele pensamento que é dela e aquele pensamento que não é dela. Muitas vezes eu faço isso. Eu digo, não, mas isso aqui não é... Não quero mais pensar assim, então vamos analisar, né? Então, essa separação do que é da própria consciência do que não é, né? Também. Isso aí é um treino nosso. A gente até coloca na parafatologia, logo lá depois do estado vibracional, a lucidez quanto às interferências extrafísicas no solilóquio. Então, isso tem tanto positivo e um negativo. Tanto a intrusão assediadora. Então, quanto mais a gente sabe, mais ou menos, o nosso padrão de pensamento, que é a proposta lá desse item de 45, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente começa a ficar mais atento quando entra uma intrusão. Espera aí, isso aqui está estranho, isso aqui... Esse pensamento aqui não está meio fora aqui do meu padrão. A mesma coisa tanto para baixo quanto para cima, do amparador também. Às vezes tem aquela ideia genial, opa, peraí, menos, né? Eu não estou com essa bola toda. Então, então isso aqui parece realmente uma inspiração dos amparadores. Então, quanto mais a gente sabe a nossa média, fica mais fácil a gente tentar entender essa intrusão. E aí, obviamente, não pode deixar de esquecer que é importantíssimo, é o domínio da energia. Porque essa ideia que vai vir de fora, que não é nossa, seja patológica ou homeostática, ela vem, é uma ideia, um PEN, um SEM, um padrão de sentimento e uma energia. Aí, quanto mais a gente percebe isso, fica mais fácil até pela energia a gente ver, opa, isso não é meu. Essa é uma energia estranha a mim. Então, isso tudo a gente também é um fato importantíssimo nessa identificação aqui. E na página 18, em binomiologia, você trouxe o binômio solilóquio monopolizador, isolamento consciencial. Que é aquela questão mais do autismo consciencial, né? Se a pessoa também ela só faz solilóquio, ela não abre a boca, por isso que a gente tem a preocupação de colocar lá o sinergismo solilóquio debate. É a gente conversar com a gente mesma também de falar, né? A gente tem uma interlocução. Se o solilóquio monopoliza a vida da pessoa, ela só fica pensando e ela também não tem interação, ela gera o quê? Um isolamento consciencial, ela se isola, ela se fecha, ela também fica só ela com os próprios botões e não interage. Então, é isso que a gente queria afirmar aqui, o outro lado do solilóquio. Ele só é importante, eu acho que ele predomina na vida, a gente tem mais conversa com a gente mesmo do que com os outros, provavelmente, se a gente for medir, né? Isso a gente teria que pesquisar melhor, mas né? Porque a gente está o tempo todo com a gente, né? Mas, em compensação, ele não pode ser monopolizador. Ele pode ser num período, eu vou agora refletir por 5 horas, eu vou refletir sobre isso, eu vou ficar uma semana mais imerso, vou lá para o serenário. Então, é um grande solilóquio, né? A gente coloca aqui o laboratório serenário. Quer dizer, é o local que você vai lá para ficar você com você. Mas, em períodos, isso é datado, tem um tempo para começar e pensar. A pessoa que ela fica o tempo todo nesse monopólio, aí é o fechadismo consciencial, aí ela já está isolada. E logo abaixo, você colocou em crescendologia, depois da interação, crescendo na mentalidade evolutiva. Eu também só coloquei um, tá vendo? Às vezes eu coloco um assim só para chamar a atenção, é aquilo que eu quero chamar a atenção, então põe um só. Então, o crescendo da mentalidade evolutiva da consciência holoserenão. É justamente para mostrar essa diversidade do solilóquio, né? Tem o solilóquio desde a consciênsula até o... Imagina um solilóquio do serenão, deve ser o máximo, né? Nossa. A consciência livre também tem, né? Tem mental soma lá, né? Já imaginou? Aí a gente não tem nem... não temos nem parâmetros para pensar o que pensaria uma consciência livre. Qual é o conteúdo do pensamento dela? Até hoje é bem difícil, é mateológico, né? Vamos começar pensando o que um desperto pensa, depois o que o evoluciólogo pensa. Daqui a pouco a gente... É mais pertinho. Adriana, como diferenciar o solilóquio positivo, saudável, daquele que é a esquizofrenia, ou que pode ser uma esquizofrenia? A esquizofrenia, ela já vai... A gente coloca um item aqui, né? Quer ver onde está? Não, deixa eu achar aqui, tá? No 18, mais ou menos, né? 18 o equilibrado ou confuso. Como é que estrutura o pensamento? O problema quando já vai para um processo mais esquizofrênico, eles pensam o tempo todo e muito rápido, eles não controlam. Então, já é um solilóquio totalmente perturbado.
Então, isso já é uma outra patologia. Então, já entrou num processo, mas todo mundo tem, só que aquele, em função da própria desestruturação daquela consciência, isso vai refletir na maneira que ela pensa. Então, já está tudo desorganizado. Então, provavelmente é muito difícil uma pessoa dessa fazer um nível de autocrítica de fazer esses 45. Mas a gente pode ver em cada um de nós, como é que foi a média. A gente propõe, né, de fazer essa listagem aqui. Por exemplo, pode fazer no final do dia ou de um tempo. A pessoa faz uma pesquisa. Ela pode ver, nesse dia eu fiquei mais equilibrada ou mais confusa? Às vezes até o assédio obnubila, né? A gente fica mais confuso. Mas o solilóquio, como eu falei, ele é neutro. A pessoa deficiente mental vai ter um solilóquio, a criança tem, o saudável tem, ela conversa com ela mesma. O que vai mudar é o conteúdo, é o teor disso e da estruturação. Então, se a pessoa está desestruturada, não vai dizer coisa com coisa. E aí você vê que até o esquizofrênico, na hora que ele fala também na crise, ele também não vai falar coisa com coisa, em função até da própria crise que ele está passando, na hora do surto, né? Não é sempre, né? Obviamente, estou falando do surto, Claro. há essa desorganização maior. Entendi, obrigada. Caberia na antonimologia a tábula rasa? Pensei até técnica da tábula rasa, né? Não sei se... Teria que pensar, Tá. porque a tabular, o que eu pus na antonomiologia? Eu quis colocar mais o silêncio interior, aí que você ficar quieto, que é essa pacificação que você está falando, né? Porque a tábula rasa... deixa eu pensar. A tábula rasa não necessariamente não tem solilóquio, porque a tábula rasa, pelo que eu entenda, você vai zerar. Então, você virou Sim. um ET que está vendo, você continua vendo, só que eu vou ver essa árvore como se eu estivesse vendo essa árvore pela primeira vez. Então, eu vou ver mais detalhes. Então, não quer dizer que não tem um solilóquio, que eu não Entendi. esteja conversando comigo mesmo ou refletindo sobre essa situação. Então, não realmente. caberia mesmo. Ah, tá, ok. E aí, assim, eu achei interessante, na página 20, o foco, né? O foco interno e tá. externo, né? Até para chamar a atenção, né? Para estar mais atenta, né? Você poderia comentar? Sim, aqui a gente pensou justamente que o foco da atenção nosso, ele sempre oscila e tem que oscilar, né, como a gente falou, aquilo que a Fabiana perguntou, né? Se há um monopólio do solilóquio, o foco está só interno. Aí já está gerando lá um autismo, a pessoa pode caminhar para um autismo consciencial. Sim. Mas, naturalmente, o tempo todo a gente está oscilando. Então, a gente dá exemplo, que isso pode ser positivo ou negativo. Se eu estou olhando para mim mesmo, é um exemplo, né? São exemplos. O labor da autopesquisa. O que é autopesquisa? Eu estou me observando, então eu estou vendo como é que eu estou reagindo, as minhas reações, a minha maneira de pensar, como eu agi naquela situação, como eu funciono, tal. Então, eu estou voltado para mim. Eu estou investigando a minha realidade interior. É a proposta dessa lista. Quando você fizer essa lista aqui, quem quiser fazer, vai estar fazendo justamente isso. Vai estar olhando para dentro e fazendo uma autocrítica. Como eu penso. Homeostático. Tá? Homeostático, isso é positivo. Né? A pessoa está estudando ela mesma, eu acho que mesmo que ela ache uma tremenda patologia, é homeostática, ela está achando, né? Ela está fazendo um diagnóstico. O nosográfico já é uma autoexclusão do ambiente. A pessoa também ela fecha, ela fica voltada só para ela mesma e ela foge da realidade exterior. Então ela faz um encapsulamento patológico. Tá? Aí no nosográfico eu pensei também no processo egocêntrico, a pessoa que só se preocupa com o próprio umbigo, não sei se... Mas ela pode se preocupar com o próprio umbigo e está com foco externo, né? Ela querendo manipular os outros para ela levar melhor na brincadeira. É verdade. Né? Interessante. Então, aí, você entendeu, né? Que eu pensando aqui, que eu estou Entendi. pensando. Aí, o foco externo é quando a gente olha, a gente está olhando para o outro, agora para fora, né? O que seria o homeostático? É investigar as realidades, é o senso de pesquisa, né? E o que seria interessante? Preparar o ato assistencial, né? Porque o ato assistencial, nós fazemos solilóquio também. Então, você está atendendo uma pessoa, você está conversando com alguém, fazendo um atendimento, ou então, que seja qualquer for, dando uma aula, a gente está pensando com a gente mesmo, né? Tá, aí o aluno pergunta, o que ele quer dizer com isso? Espera aí. Aí você busca aquela informação aqui, volta aqui, espera aí, mas ele está perguntando, é isso que ele quer dizer? O que eu vou falar? Como é que é a melhor forma de eu falar? Que exemplo eu vou usar? A gente está, o tempo todo a cabeça está ali a mil, tá? Sim, sim. E, então, eu estou preparando um ato assistencial, que é um exemplo. Tá? Certo. Nosográfico, o hipercriticismo e a fofocagem. Tem pessoas, a gente abordou isso no hipercriticidade, a crítica, né?
E a gente vê isso e a gente imagina como é que seria o solilóquio. Aquela pessoa que está quieta, o ambiente, ela faz um comentário, mas é sempre um comentário patológico. Olha a gola daquela pessoa na rua. Ardiloso, Falei, gente, né? não tem isso? É. Gente, qual o problema da gola da pessoa que está ali? Então, aí quando solta, quer dizer, a pessoa está pensando. Então, ela está sempre focada no externo, não tem isso. Mas buscando um defeito, olha o nariz do outro, olha não sei o que do outro, e ela falou aquilo. Então, há um processo que eu entendo de uma fuga da realidade interior. Você está focando, criticando o universo, porque você não está olhando para você mesmo. Sim, entendi. E aí entra a fofoca também, é saber o que o outro está fazendo, vigiando o que o outro está fazendo, em vez de estar olhando para você. Entendi. Então, isso a gente percebe, esses solilóquios, às vezes é aquele comentário. Aí você vê até uma pessoa que é positiva, aparentemente está tudo bem, de repente solta um comentário assim que você leva até um susto, né? Quer dizer, no nível que ela está pensando, né? Sim. Adriana, aqui Obrigada. na letra B, a linfatologia, na quarta linha, mais para o final, você fala do solilóquio reproduzido graficamente em diários íntimos. Isso aí eu achei muito, muito importante, porque eu lembrei, inclusive, de uma época que eu ainda não fazia diários, e eu comecei exatamente porque aconteceu um fato e eu fiquei totalmente perdida. Eu não tinha com quem conversar. E eu pensei, liguei para amigos, liguei para a família, e não tinha ninguém. Eu falei assim, não, eu tenho que organizar isso aqui, minha cabeça está um caos. E eu fui escrever. E na hora que foi saindo no papel, foi limpando tudo, aí, né, as emoções acalmaram, e eu achei muito... não foi profilático, né, porque já estava instalada a situação, mas foi remediado ali. E eu achei muito, foi terapêutico. Eu fazia muito na adolescência, eu sempre tive diário desde novinha. Hoje eu não tenho mais, né? Tenho um diálogo mais... Quando eu faço a técnica do diário, é uma coisa mais pontual, né? Eu pego variáveis que eu quero estudar e eu vou olhando, eu não fico falando porque tudo vem na cabeça. Mas na época da adolescência, eu sempre tive. Nessa época mesmo. Eu já destruí tudo. Hoje eu penso que não devia ter destruído, né? Porque hoje seria um rico instrumento até de autopesquisa, né? Mas aí depois eu destruí. Mas eu escrevia demais. E aí, 5 linhas depois, a revisão de autoconvicções. Em qual linha? Aí, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9. Vou trocar aqui o microfone. É uma das coisas do solilóquio que a gente faz. A gente coloca vários aqui itens que a gente entende que ocorreria no solilóquio. Então, por exemplo, tem várias coisas aqui, palavra mental, voz interior, e uma delas é justamente a questão das convicções, né? Isso a gente faz com a gente mesmo. Então, a gente acreditava, ou a gente era convicto, melhor do que acreditar, né, em determinada situação. Aí surgiu novos fatos. Esses novos fatos, a gente vai ter que rever. Então, peraí, eu estava pensando que era por aqui, então não é por aqui. Eu tenho que ver agora para onde eu vou, qual é o caminho. Então, essas mudanças de convicção, mudança daquilo que a gente pensava, é feito no solilóquio, é a reflexão. É a hora que a gente vai pensar e ver, rever. Então, às vezes, a gente tinha certo alguma situação. Tem até uma coisa mais genérica, tem um livro, né, O Efeito Cisne Negro, né? Ele mostra justamente isso, essas mudanças de convicções de uma maneira mais coletiva. Então, todo mundo tinha certeza que não haveria cisne negro, até uma hora que alguém descobre um cisne negro. Isso acontece com tudo, né? Eles falam até coisas assim que ninguém imaginava, catástrofes, como já aconteceram, que ninguém podia imaginar que alguém ia pegar um avião e jogar num prédio. Um teve uma ideia lá e fez. Então, você vai ter que mudar convicções. Então, isso é possível. O que a gente achava que era impossível não é mais. Então, a gente muda a maneira de ver a realidade, de entender a realidade. E essas mudanças, na maioria das vezes, você pode até fazer isso num debate, mas é mais, a gente pode até debater e pegar dados, mas a troca da nossa convicção, daquilo que a gente considera correto, juntando que é sempre relativo, né? Isso ocorre dentro da gente. A gente vê os dados, vê as opiniões dos outros, e a gente vai pensar e chegar para não, então, isso agora mudou, então não é mais assim. Ou continua sendo assim. Então, é sempre a gente com a gente mesmo. Adriana, na parafatologia, você pode comentar esse penúltimo, a leitura para
parapsicosférica, oferecendo vislumbres da pensionização alheia? É sempre vislumbre, né? Tem um verbete do professor Valdo chamado Leitura Parapsicosférica. Então, vale a pena você dar uma lida, que é justamente o quê? Até o verbete é leitura, interleitura, eu acho, né? Acho que não tem um inter. Quer dizer, você lendo do outro, né? Então, a Dulce vai pesquisar ali. Então, o que é isso? Na hora que a gente faz uma assimilação simpática, a gente tem um vislumbre do que a pessoa está pensando. Mas é um vislumbre, é um ponto, é como se fosse uma foto. Por quê? Se eu vou assimilar a energia de alguém, ela vem com um padrão de sentimento e de pensamento. Então, eu posso ter uma ideia do que mais ou menos, que padrão está dentro do micro-universo daquela pessoa naquele momento. Mas é uma foto, é um vislumbre, porque eu não estou o tempo todo. Então, isso que a gente queria colocar, que seria um vislumbre do que está se passando na cabeça da pessoa. Mas sempre o que é vislumbre? Aquela pequena, né, pinçadela, é um momento, é um flash. E aí, por exemplo, você identificando, o que você pode indicar assim, o que a gente pode fazer com essa informação que a gente possa ter? Na hora da assistência, ele é fundamental, né? Porque essa informação que pode vir pode te ajudar a como que você vai fazer uma abordagem naquela pessoa. Então, você vai, como é que eu vou abordar? Como é que eu vou colocar aquela informação? Como é que a pessoa, mais ou menos, o estado que ela está, o estado íntimo dela, ela está mais pacificada? Se a pessoa está numa confusão mental, você pode falar 3 horas que ela não vai entender nada. Então, às vezes, você vai ter que fazer um arco voltaico, como a gente fala aqui, né? Chega a falar o arco voltaico, dá uma heterolimpeza mental, né? Você vai fazer seu arco voltaico, vai trabalhar a energia, acalmar a mente, aí você vai falar. Então, é um exemplo, né? Um exemplo seria isso. E outra aqui na fatologia, deixa eu ver, 2, 4, na 6ª linha de baixo para cima, os segredos guardados. O segredo guardado, né? É um solilóquio, só você conversa sobre isso, né? Então, se ele é bem guardado, né? Eu vi no filme uma coisa interessante um dia desse, que a pessoa falava assim, a pessoa perguntou uma coisa para ela fala assim, você sabe guardar segredo? Aí a pessoa, sei, eu também, e foi embora. Quer dizer, eu achei bem interessante a tirada. Foi um filme desses bobinhos, assim. Então, é interessante essa tirada. Então, tem coisas, a gente coloca, que é a vida íntima, né? E entra, o questionamento irrevelado, os julgamentos e pareceres sigilosos, as refutações não pronunciadas, as recordações e evocações ocultas, as interlocuções imaginadas. Eu devia ter falado isso. Eu vou falar isso, eu vou chegar lá, me preparo, eu vou falar isso, por exemplo. Então, são coisas que só está existindo naquele momento na nossa cabeça. Obrigada. O verbete é interleitura Perfeito, parapsicosférica. é interleitura parapsicosférica. Isso. Sim, lógico. Alô. Aqui na 4ª colocação da página 17, aqui no alto você coloca sinonimologia. Isso. E aí monólogo íntimo, autoconversação, fala mental, diálogo interior, introspecção. Isso. E na 9ª está aqui coloquiologia, onde fala o ato de conversar com os próprios botões. Isso mexe muito comigo porque eu verbalizo sozinha meus pensamentos. E aí a família fica assim, está falando com quem? Isso. Pior é quando a gente movimenta a mão, tem isso também, né? A gente não fala nada, mas aí a gente chega a falar lá no polinômio, né? Que às vezes você, a postura, olhar, voz, gesto, você vê aquela pessoa começa a rir sozinha, ou então ela começa assim. Quer dizer, o Orlindo não está aqui, né? Era bom para perguntar para ele se ele está pensando, se ele movimenta os braços também. E então, como educar minha mente para fazer falar com os meus botões só para dentro e não... Não, aí você tem que ver, está fazendo mal para alguém? Você está se organizando? É bom não fazer isso na rua sempre, né? Porque é complicado. É mais em casa. Mas se é dentro de casa, aí você conversa com a família. Olha aqui, peraí que eu estou falando com meus botões aqui. Isso eu falo. Eu acho que se você está se organizando, se isso te ajuda, se você está organizando seus pensamentos, tudo bem, né? Qual o problema? Na rua que é complicado, mas dentro de casa... Eu tenho que me educar para não levar o hábito para a rua. É verdade. Tá e às vezes pensa, você pode escrever também, isso que a Alba falou, né? Às vezes você pode exercitar, não sei se é bom ou não, mas você pode testar, você pega um caderno e começa a escrever no caderno, depois você dá cabo desse caderno, né? Mas você vai escrevendo tudo que você pensa, é uma forma também de ir organizando as ideias, ir organizando a cabeça. Isso facilita bastante.
Adriana. Sim. Adriana. Oi, Tânia. Aqui na primeira folha, na fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima. O ensaio mental de futuras conversações. Você pode desenvolver? De futuras conversações. Vamos supor, você tem que pedir um aumento para o chefe, ou você tem que dar um fora no namorado, ou vai pedir alguém para namorar, ou tudo. Você vai ter que ter uma conversa mais crítica com alguém. Às vezes, a gente tem até um ditado que fala, ensaiar para evitar pânico de palco, né? Então, às vezes, a gente ensaia na cabeça. Então, olha, eu vou falar isso, eu posso argumentar por aqui, eu posso falar por aqui. Então, isso é dentro da sua cabeça. Você está conversando, como se estivesse conversando com a outra pessoa, mas é na sua cabeça. Então, você está fazendo um ensaio daquela situação, um ensaio daquela abordagem. Isso que a gente queria colocar aqui, que tem a ver com o anterior, né? As interlocuções imaginadas. Mas a interlocução imaginada pode ser um mundo de coisas, né? Desde aquilo, eu não falei aquilo, fiquei calada, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo outro. Isso é uma interlocução imaginada. O ensaio mental já é uma coisa mais preparada. Até uma abordagem, como a gente falou, assistencial. Eu vou abordar por onde esse assunto? Qual é a melhor forma de eu falar sobre essa situação? E às vezes a gente começa a ensaiar mesmo. Ensaio, olha, eu posso falar assim, eu posso falar assado. Quando vai fazer uma palestra, vai fazer ali o recado, ali quem vai dar o recado. Você tem ali 1 minuto para dar um recado. Então, você às vezes tem que pensar, você pensa antes. Tem gente que até pode ter facilidade de chegar lá e sair bem em 1 minuto. Eu já penso antes, eu vou falar assim, assado, eu já tenho mais ou menos um roteiro do que eu vou falar. E aí eu chego lá e falo, por exemplo, dou uma mensagem de 1 minuto. Então, ok, muito obrigada. Professora Adriana, Sim. Na fatologia, página 17, 3ª linha, de baixo para cima, poderia aprofundar sobre a anulação de cunhas mentais assediadoras? Perfeito. Então, ali já começa o outro lado, né? Então, a gente começou a falar do silencioso, a gente falou mais ou menos os neutros, né? Aquelas coisas nossas, e começa a falar das partes mais negativas, os dramas de consciência, aquilo que você não conta para ninguém, os segredos guardados, aqueles segredos que você não fala, as autoculpas e autocorrupções que você também encobertas, o sonho e pesadelo acordado, fantasia inconfessada, pecadilhos mentais, está vendo? Indiscrições veladas. E aí, o que acontece? Começa, então, a autodefesa mental, que é o autodesassédio, tem até o verbete opção pelo autodesassédio. Então, a defesa mental, como é que eu vou fazer isso? Eu vou combater as minhas tendências subcerebrais. Então, às vezes, vem aquela reatividade, tem o verbete também instante cosmodificador, aquela hora você segura e tenta manter a linha. E anulação da cunha mental assediadora. Como a gente falou, o nosso solilóquio, dentro da nossa cabeça, podem vir também interferências de assediadores. E aí, qual é o segredo do autodesassédio? A gente ficar cada vez mais atento a isso, atento a essas intrusões, para não deixar que elas tomem vulto. Então, é um outro ditado que as pessoas falam também, quer dizer, a gente não consegue evitar que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas podemos evitar que ele forme ninho. Eu acho que essa metáfora mostra muito bem. Então, a gente não tem como, às vezes, evitar que venha uma ideia assediadora. Agora, a gente vai deixar que aquilo se crie, ou a gente vai cortar antes. Então, esse é um grande desafio. É justamente esse combate, e esse combate, ele vai acontecer como? E essa anulação da cunha mental, ela vai acontecer dentro da nossa cabeça. É a gente com a gente mesmo. Ninguém, infelizmente, não dá para delegar. É a gente com a gente que vai fazer esse desassédio. Se você quiser, no próprio verbete, a opção pelo desassédio, na parte final dele, tem 3 exemplos de solilóquios, né? Que é lá na parte final da opção pelo desassédio, na parte de terapeuticologia, tem umas perguntas que a gente fala, né? Por exemplo, a pessoa pergunta, tem uma situação assediante, você pergunta, há perturbação íntima? Qual o grau de autocontrole que eu tenho? Eu estou reativa, eu não estou? O que eu preciso fazer? Então, são essa técnica, são situações que te fazem você buscar não entrar na cunha mental assediadora. Quer perguntar? Sim. Nessa linha que você está falando aí da autodefesa mental, eu queria saber se ela tem relação na página 18 com o princípio ali na 2ª linha. O princípio da invedabilidade externa da liberdade interior, ou se não tem nada a ver.
Qual foi a primeira coisa que você falou? Da relação da autodefesa mental. Ah, não, isso que eu queria dizer não era nesse sentido, não. Isso aqui, até não é, esse princípio não é meu, tá? Esse princípio já existe na enciclopédia. É um princípio que ninguém pode tirar a sua liberdade interior, é outra ideia. Então, podem te prender, né? Te prender, calar sua boca, não deixa queimar seu livro. Agora, dentro da nossa cabeça, ninguém consegue ainda, só se fazer a lobotomia, né? Aí já é outra coisa. Mesmo assim, a consciência continua pensando. Então, não tem como. Você não consegue ir lá e impedir que a consciência pense. Você não tem como vedar a liberdade dentro da gente mesmo. Tá, então, nós somos livres para pensar. Isso não tem... Você pode... nós podemos ser censurados, cortar a nossa expressão, mas não a nossa cabeça. Tá. E aí, na teoriologia, também na segunda linha, já para o final, a teoria da interprisão grupocármica, abarcando o mau uso da própria mente. Porque... O que a gente quis colocar aqui? Para a gente pensar mais sobre isso, né? A gente fala muito de interprisão grupocármica em relação aos atos que a gente faz. E realmente, os atos são... nocivos. Mas aquilo que a gente pensa, só essas energias, elas poluem ou elas balsamizam os ambientes? Então, será, é uma pergunta, que o mau uso da minha mente, se eu uso a minha mente só para intoxicar os outros, mesmo quietinho, eu não estou criando uma interprisão? É uma pergunta. Não é? Eu estou piorando o conflito, eu estou pondo fogo só com a minha energia? Então, é para a gente pensar, isso aqui é para a gente pensar. Adriana, na página 19, paradoxologia, você pode aprofundar o último paradoxo? Paradoxo riqueza interior, deserto ideativo? O que eu pensei? É aquela pessoa que não produz, né? Ela pode ter uma riqueza, a gente vê pessoas que têm muita experiência, têm uma riqueza interior, né? Muitos pensamentos, mas, em termos de ideia, é um deserto. A pessoa não pensa ideia nova, seja lá por que motivo, né? Ou por preguiça, ou por, às vezes, ser uma pessoa mais dogmática, não sei qual o motivo. Então, há uma riqueza muito grande interior, mas não tem ideia. A ideia não tem ideia nova, fica tudo, às vezes, rebarbativo no mesmo, não consegue traduzir essa riqueza em neo-ideias. Isso que a gente pensou. E eu queria salientar no teu verbete, entre outras coisas muito boas, a numerologia, eu achei ela muito bem feita, em termos de conforto e de ideia, né? Você foi muito, muito feliz. Ela está assim, eu botei aqui do lado, sensacional. Você pode dar uma passada rápida assim, né? Nesse crescendo, nessa linha que você foi? Tá joia. É muito na linha justamente do solilóquio, né? Então, a cabeça, e todas essas expressões de cabeça que tem na internet, algumas têm até 2 ou 3 acepções, mas essa acepção tem, eu tive essa preocupação. Sim, tá? Com certeza. Então, por exemplo, a cabeça oca e a fala mental obtusa. O que é uma cabeça oca? É que a pessoa que a fala não tem nada, né? Quer dizer, o solilóquio deve ser uma coisa assim muito pobre, ao contrário da riqueza interior, né? O outro, a cabeça pesada e a fala mental autoacusadora. Então, a pessoa fica com a cabeça pesada, ela é uma autoculpa paralisante, ela fica com aquele peso na consciência, a cabeça pesada, tá? A cabeça dura, mais fácil, e a fala mental orgulhosa, que é o teimoso. Então, a cabeça cheia e a fala mental preocupada. Tem até aquela música, cabeça cheia de problemas, né? Quer dizer, então a pessoa fica lá, com aquela cheia, então, mas é cheia sem produção, né? A cabeça feita e a fala mental dogmática, né? O fulano é cabeça feita. E em muitos casos, a acepção de cabeça feita é uma coisa mais dogmática. Quer dizer, a pessoa ela é feita, então ela já fechou, não adianta você argumentar que ela já está toda ali fechada, está tudo já formatado. E a fala mental dela é essa ruminação, né? Todo o que ela vai falar dentro dela vai ser dogmático, tem tudo já, isso tem que ser assim e ponto, né? O outro, a cabeça, aí já começa a melhorar um pouquinho, né? A cabeça aberta e a fala mental neofílica, né? Tem que dar um ufa. E a cabeça fria e a fala mental serena. Tem até o verbete de cabeça fria do professor Valdo, né? Então, se a gente tem cabeça fria, a gente consegue falar com a gente mesmo de uma forma mais serena. Eu acho que essa é a meta da maioria de nós aqui. Certo. Agora, a verbetógrafa, na fatologia, segunda linha, de cima para baixo.
O solilóquio do transeunte gesticulando e falando sozinho em via pública. Isso. Como poderíamos diferenciar entre problemas psiquiátricos ou seriam sempre assédios extrafísicos? Olha, isso teria que estudar a situação, né? Porque tem a coisa que é aquela pessoa mesmo que é doente mental, está falando sozinha por doença mental. Isso tem que ver, de novo, é o que respondi lá no início, é o conteúdo do que vai sair, né? Obviamente, não é ideal. Se a pessoa está falando sozinha na rua, isso aí não está legal. Isso aí tem alguma coisa que não está funcionando bem. Uma coisa, como a colega falou ali, ela conversa sozinha dentro de casa. Então, ela está organizando a cabeça dela, está ali dentro do ambiente dela. Agora, sair pela rua falando já mostra que tem algum descontrole, algum desequilíbrio. Que pode ser assédio, ou é difícil saber se vai ter assédio. Quem começou primeiro? Se isso que levou a assédio ou o assédio que levou a isso. Mas já há uma predisposição para o assédio, obviamente. Então, o que vai diferenciar é o conteúdo dessa fala. Mesmo assim, não é legal a gente ficar falando sozinho pela rua, né? Só você está treinando idioma. De vez em quando eu ia falando, quando eu estava treinando espanhol, eu ia dirigindo e falando espanhol. Eles vão pensar que eu sou maluca, mas eu tinha que treinar a pronúncia que eu posso fazer. Então, aí tinha um objetivo, né? Se alguém me viu, sinto muito. A ideia era treinar o espanhol. Agora, eu quero fazer um aviso aqui muito importante, muito sério para vocês, que é do Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos da Enciclopédia tem a grata satisfação de anunciar que hoje, no dia 30 de junho de 2013, alcançou a marca histórica de 500 amigos. O programa Amigos agradece imensamente a todos os associados, mecenas cosmoéticos. Muito bom, parabéns. Parabéns. Então, continuando aí os agradecimentos da equipe do programa Amigos, eles agradecem pelo apoio e confiança na iniciativa, responsável pela manutenção e expansão do tertuliário, holociclo e holoteca, estruturas fundamentais de produção da mega-gescom coletiva da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI. Realmente um dia histórico, muito bom, muito bom. Parabéns a todos. Só lembrar, né, que o professor Valdo, ele colocou como meta 4 metas para o número 500, né? Isso. 4 marcas, né? O primeiro são 500 betógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, né? O segundo, os 500 autores da Conscienciologia. O terceiro, os 500 conselheiros do Conselho dos 500 e os 500 amigos da Enciclopédia, que nós já atingimos o primeiro, né? Nossa, agora muito bom. Os demais, né? Na frente então, nós também aí. do programa Amigos da Enciclopédia agradecemos muito todo o pessoal que tem apoiado integralmente o projeto e a tudo que está acontecendo aqui, né? Graças a esse povo todo que ajuda aqui. Né? Certamente, muito bom. Parabéns a todos. Continuemos amigos sempre. E viva a enciclopédia, né? Bom, professora Adriana, então, de que modo saberia diferenciar se conversar consigo mesma não seria conversar com algum assediador ou guia cego? Aí é a questão lá da interferência, aí que você tem que ver. Se você que vai poder saber isso. Se você sabe como você pensa, se você domina suas energias, você vai ver quando tem urubu na linha, como dizem, né? Quando tem alguém, alguma consciência que está ali. E você está fazendo uma interferência, uma intrusão na sua pensanidade. Então, isso você que tem que saber. Tá certo? É estudando. Você começa a estudar o seu padrão de pensamentos, o padrão que você geralmente penseniza, fica mais fácil você identificar, como a gente falou antes, quando há uma intrusão. Adriana, sim. Eu posso dar uma ideia Lógico. De uma situação que eu identifiquei? Quando eu começava a justificar muito algum fato. E eu fazia muito isso, e depois de um tempo eu comecei a ver que existia uma sugação de energia ali. E ali eu percebi que eu não estava justificando para mim, eu estava justificando para a consciex ou para as consciexes. Aí quando eu comecei a parar, cortar e jogar energia em vez de ficar, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, fiz aquilo por causa disso. Aí a coisa foi melhorando e hoje já não tenho nem essa necessidade interna de ficar justificando os meus atos assim. Foi uma identificação. Interessante, fica a dica aí. Muito bom. Você perguntar?
avisar que hoje, às 18h30, no Discernimento, a gente tem o Cine Cognópolis, tá? Entrada franca, direito a pipoca, refrigerante, tá? E o filme é o 8º Dia, ganhou o Festival de Cannes em 96, é um drama. Quem já viu sabe que mexe bastante com psicossoma, né? É bem impactante o final da história. E convido a todos aí, nossos amigos da Enciclopédia, amigos da CCCI, para assistir o filme. Tá bom? 18h30. Obrigada. Muito bom. Quer perguntar? Gostaria que comentasse a frase enfática, principalmente na questão da inteligência evolutiva. E como tu vê isso? Tá. Então, eu vou ler aqui para ficar mais fácil, né? Os conteúdos dos solilóquios, que é a proposta desse verbete, a gente começar a ficar mais atento a o que a gente conversa com a gente mesmo, né? São o resultado de vontades, aquilo que a gente quer. Intenções, né? A gente quer para quê? Né? Então, eu posso assim, eu quero ser líder, mas líder para quê? Para manipular os outros ou quero ser líder para ser um líder assistencial e ajudar os outros, né? Afetos, meus sentimentos, ele está tonalizado pelo aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E saberes, as minhas cognições. Então, quanto mais rico de cognição eu tenho, mais rico tende a ser o meu solilóquio, né? Manifestos na vida intrapsíquica. Eles fornecem indícios no nível teático da inteligência evolutiva. Por quê? Primeiro a gente coloca teático. Porque a inteligência evolutiva, ela não vai abarcar só o que eu faço, abarca também o que eu penso. E o que eu pensei? Às vezes, a pessoa ela pode até já não fazer determinados atos. Por exemplo, ela já não dá um soco na cara de ninguém. Ela pode até não ofender ninguém, ela tem não ofender ninguém. Mas dentro da cabeça dela, vamos supor, ela fica, às vezes, ofendendo a humanidade. Então, na hora, como é o teor daquilo que eu penso comigo mesma? Ali eu vou ver o meu nível de inteligência evolutiva, porque se é minha vida mental, como é que eu uso meu tempo? Era essa a abordagem, né? Então eu posso, tem inteligência evolutiva aquilo que eu converso comigo mesma? A minha vida mental, ela é depurada, porque ninguém está vendo, em tese, pelas energias, como a gente falou antes, você pode até ver aquela pessoa que tem a psicosfera mais escurinha, aquela que tem mais clara, a gente pode até inferir. Mas, quem sabe lá dentro da pessoa é só ela. Eu acho que até as consciências podem ter também algumas visões, mas também não vê tudo, não sei, né? Teria que ver, talvez só o serenal, talvez. Então, é isso que a gente queria colocar. Na parafatologia, o último item, a última linha. Os solilóquios intermissivos? Isso. Não, aqui o que a gente queria colocar? A questão da recim intermissiva. Por quê? Esse solilóquio, essas recins que nós fizemos na época lá que nós estávamos no curso intermissivo, elas ajudaram a fixar nossas ideias inatas. É isso que é muito colocado, né? Até pelo professor e tudo, que até ele fala que ele fixou muito a questão da memória, tanto é que ele ficou 200 anos no intermissivo, preparando, fixando uma série de coisas. Então, o nível dos meus solilóquios, os níveis que a gente, no curso intermissivo, a gente teve que pensar muito, né? Refletir sobre a nossa vida, refletir sobre o que a gente vai fazer. Então, quanto mais produtivo foi esse solilóquio, eu penso que mais fixado ficou a ideia inata. Então, foi mais profundo, às vezes. A pessoa, às vezes, vai errar menos. Aí entra até a questão da inversão, né? Provavelmente é que o inversor, ele conseguiu o solilóquio, ele conseguiu, às vezes, fixar mais algumas coisas, às vezes, que um reciclante, que ainda deu uma desviada. Por exemplo, uma hipótese, tá? É difícil também, não vamos padronizar todo reciclante, todo inversor aqui, uma situação, mas em tese sim, porque a pessoa começou mais cedo, não desviou. Então, será que isso não teria correlação? Isso é uma hipótese. Com justamente essa qualidade desse solilóquio, de como que essa pessoa refletiu e se preparou para a vida intrafísica. Ana? Sim. Aqui. Você mencionou há mais ou menos uma meia hora um verbete, o título, só que você mencionou rápido. É um verbete que, quando você percebe que tem a intrusão, você corta. O instante cosmoetificador.
Ah, ok. Era isso. Dá uma olhada nele lá. Estante cosmético. Tá. É aquela que é um solilóquio, né? Que na hora que você vai ver que vai ter uma reação emocional, você morde a língua e você. Por que cosmoetificador? Porque você vai tentar manter a sua coerência cosmoética. Tá. Então você não vai largar a toalha, você não vai, às vezes, soltar os bichos. Você engole e vai refletir sobre aquilo e vai ver a melhor forma de fazer uma abordagem. Tá. E logo em teoriologia, na página 18, eu fiquei curiosa sobre a segunda teoria, a teoria do mentalês. Isso é um verbete do professor Valdo. Tá? Dá uma lida também. Mentalês é a linguagem da mente, a linguagem mental, o uso dos atributos conscienciais. Então, tudo isso ele chama que é uma linguagem. Tá? Se eu não me engano, isso até não é só da Conscienciologia, não. Não sei se isso aí é neologismo ou se já tem, acho que estou na dúvida agora. Mas o mentalês é um verbete. Tá? Você quer perguntar? Adriana, veio a ideia aqui de perguntar para você em relação à TENEPS. Sim. Como é que você pensa a questão do solilóquio e a questão do diálogo mental com o amparador? É na diferente. TENEPS, assim, como é na sua ideia, como é que funciona? Tanto é que a gente coloca, eu acho que eu coloquei, não coloquei na antonimologia, o diálogo transmental. É diferente, né? Uma coisa Sim. é a reflexão. E a TENEPS até, você pode até surgir alguma ideia de reflexão, mas o objetivo não é esse. Exato. Né? A TENEPS, o objetivo é outro. O ideal é ficar mais na tábula rasa, ficar mais com a cabeça e ir fazendo, doando energia e deixando o que vai acontecer. Vão surgir ideias, vão surgir, às vezes, em função da assimilação, com o assistido, vão vir pensamentos, ou não, então isso vai surgindo, eu tento deixar o mais livre possível, não é que eu não vou pensar em nada, mas eu deixo que eu tento não direcionar o pensamento, justamente para ver o que está vindo de fora ali dessas assimilações. Tá? Então eu vejo que é diferente, o solilóquio é na hora que você está conversando. Agora, se a gente, por exemplo, veio uma ideia aí, eu vou exteriorizar mais agora, você está acabando conversando com você, né? Ou percebi, agora pegou o cardiochakra, então a gente acaba sempre gerenciando um pouco a partir do que está acontecendo. E agora é um parador, chega o que está acontecendo. Então, não sei bem se seria um solilóquio, mas não deixa de ser uma conversa, né? Um gerenciamento do que está acontecendo na TENEPS. Mas eu vejo como, acho que por isso que eu não coloquei tanto como definição ali, mas o diálogo transmental pode acontecer. Não é padrão, mas pode acontecer sim. Certo. Mas é outra coisa. Eu vejo muitas vezes diálogo transmental, às vezes pode acontecer com um assistido. Eu lembro na época de uma dessoma que eu tive, eu não lembro da minha, né? Da família, né? A minha, infelizmente, não lembro. Não sei, ou felizmente, sei lá, né? Ou felizmente, né? Às vezes a gente não sabe. Então, uma questão de uma dessoma na família mais complicada, e eu lembro de ter durante a TENEPS, ter diálogo transmental com a personalidade. Mas é muito rápido, porque no caso foi uma coisa bem interessante. Eu estava meio assim, não foi nem na TENEPS. Não foi na TENEPS, não. Eu dei uma deitada, foi na hora da tertúlia, foi quando eu cheguei de viagem, aí eu deitei na hora, estava ocorrendo a tertúlia, eu tinha chegado, depois de todo aquele processo, e aí eu deitei no meu quarto sozinha, fechei a porta, foi de tarde, e eu comecei a perceber, meio sem contar, como eu estivesse falando, assim, segue, vai seguir, vai fazer curso intermissivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que meio assim, aquela madorna, entendeu? Como se eu estivesse falando, olha, vai, segue, agora vai a vida com o babô, e papapá. E aí, o que me chamou a atenção foi que aí veio assim, entendi. Dentro da minha cabeça, eu entendi tão fixo, aí que eu acordei, eu falei, opa, e aí é como se tivesse realmente a consciência, eu sentia a consciência aqui, mas naquela madorna, mas eu assim, meio assim, né, pensando, acho, talvez se eu tivesse totalmente lúcida, vinha a emoção, né, e aí acabava atrapalhando tudo. E o que chamou a atenção foi a resposta, veio, entendi. Na hora que veio, entendi, aí eu voltei para o corpo na hora, e aí, quer dizer, havia um diálogo transmental, eu não estava totalmente lúcida, como eu falei, se eu tivesse a emoção, talvez não tivesse permitido, mas houve, isso eu não tenho dúvida. Certo. E uma outra questão que você falou antes, de poder falar, né, verbalizar. E eu lembrei de um fato de que, uma época eu estava com uma ideia, mas ela não estava completa, faltava alguma coisa. E na hora que eu sentei com um grupo de pessoas e comecei a falar aquilo que eu pensava, eu ouvi a minha própria fala e, no final, eu pensei isso que você falou agora. Puxa, entendi. Então, às vezes, também é importante estar trocando ideias e estar falando em voz alta, não na rua, né, como eu mas falei, para um grupo de pessoas que estão
afinizados com o tema ou que você quer trocar ideias, porque parece que assim você ouvindo a sua própria voz, nesse caso, dá assim uma ideia do início, meio e fim e fecha a ideia para você. Eu não sei se ali a gente diria que era um solilóquio, né? Porque ali já é você está falando, tem uma pessoa ali, porque a definição do solilóquio, sim, como é você com você mesmo, sem né? a intenção de ser ouvido. Então a característica do solilóquio é que você está fazendo alguma coisa sem a intenção de ser ouvido. Isso é nos dicionários. Então, quando eu estou falando, eu estou me expondo, seja para um terapeuta, seja para um grupo de amigos, a gente vai, obviamente, a função da terapia é essa, né? Você vai falar, e você vai começar a se ouvir, se entender. Mas eu lembrei... Mas existe um outro, existe um observador, e esse observador, ele interfere naquilo que a gente vai falar. Eu acho muito difícil, né, tirando a associação livre do Freud, mesmo assim, que a gente saia totalmente do que a gente estaria com a gente mesmo. Sempre há um outro. Há a energia do outro, há um outro que tem... Há um ouvinte. Então, eu não diria que seria um solilóquio, eu diria que seria uma exposição do que você está pensando e que realmente funciona e é a essência da terapia. Mas eu não denominaria de solilóquio. Mas eu lembrei porque a ideia que me veio, né, depois é que eu estava falando sozinha. Parecia que eu estava sozinha e não tinha ninguém. Mas eu acho que sempre que tem o outro... outro... Mas, claro, não é o solilóquio. Sempre que tem o outro, tem uma censura. A interferência, né? Consciente ou inconsciente, acaba tendo uma censura. Tem alguém ali ouvindo, né? Tá certo. Então, eu imagino, é difícil de pensar, mas eu acho que é muito difícil a gente ser totalmente... Se tem um outro na tua frente, você falar como se estivesse pensando na sua cabeça. Já tem um filtro. Tem um filtro ali. Tem um filtrozinho ali, né? Tá certo. Obrigada. Agora, a professora Adriana, na página 17, final da 7ª linha, de baixo para cima. Em relação ao monoideísmo citado, na opinião da verbetógrafa, que técnica poderia ser utilizada para nos libertar das monoideias? Olha, tentar pensar diferente, né? O que é o monoideísmo? A pessoa fica ruminando, então ela tem que mudar o bloco. Então, existem algumas técnicas para a pessoa mudar o bloco, né? Ela vai pensar outra coisa, ela às vezes vai ver um filme, ela vai ler um livro diferente. Se ela está muito monideica em determinado problema, vai dar um passeio, caminhada, fazer exercício, suar. Então, porque se a pessoa fica presa, às vezes, no monoideísmo, só pensando a mesma coisa, a tendência ela fica correndo atrás do próprio rabo. Então, é necessário quebrar. Então, essa quebra pode ser desde você falar assim, eu só vou pensar nisso amanhã, eu só vou pensar nisso daqui a uma semana, ou fazer algum tipo de atividade que te leve a pensar em outra coisa. É mudança de bloco pensênico. Então, eu não vejo como... E se for muito persistente, a pessoa tem que ver o que está acontecendo, até procurar uma terapia, se for o caso. Se for uma coisa que ela não conseguir, com essas estratégias, fazer essa mudança, né, Dulce? Adriana, sim. Ali na página 19, o último polinômio, você poderia falar esse polinômio? É que é o solilóquio, aqui tem vários, né? Todos os polinômios a gente colocou o solilóquio, né? O solilóquio tonalizado pelo polinômio, autoconceito, autoimagem, autoestima, autovalor. É que aquilo que a gente pensa com a gente mesmo, ele tem um tom característico. E esse tom, ele tem uma relação com esse polinômio. Aquilo que eu penso de mim mesmo, aquilo que a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então, a questão da minha autoestima e do meu autovalor. Então, isso pauta aquilo que eu penso de mim. Então, a pessoa, por exemplo, vitimizada, esse autovalor dela é baixo. Então, isso tudo que ela pensar, às vezes vai estar pautado por isso. Ou o contrário, uma pessoa, às vezes, que se superestima demais. Então, também, tudo que ela pensar, ela vai estar também, tende a estar pautado por isso. Então, a gente quis chamar a atenção da importância de como a gente nos vê naquilo que a gente pensa. Naquilo que a gente pensa com a gente mesmo. Adriana, e o polinômio anterior? Expande um pouquinho para a gente, por favor. O solilóquio confundido pelo polinômio. Não, já imaginou? Olha só. As distorções perceptivas, paraperceptivas, cognitivas e mnemônicas, elas não confundem, né? Sim. Então, aquilo que a gente está pensando, ele vai ser confundido, uma distorção mnemônica. A gente lembra um fato atravessado, vendo só um viés. Tudo isso vai levar o quê? A gente a se enrolar. Então, a gente lembrar que essas distorções, elas também vão afetar aquilo que a gente pensa. Se eu percebo errado uma situação,
Então tem aquela história de ser um mal entendido. A gente tem todo um solilóquio por esse lado. Depois, opa, não é isso não. Aí tudo, não, então limpou. A gente fala assim, limpou, né, como dizem. Então vai ser um solilóquio totalmente equivocado por causa das distorções. Exatamente, ele está confundido. Então você se confunde, isso eu quis dizer. Então uma coisa leva a outra, né? E eu fico pensando como a pessoa usar alguma dica, alguma técnica para ela, pelo menos ter um desconfiômetro ali, que a cognição dela está distorcida. E eu acho consequências todas. Eu vejo só questão de percentual. Eu acho meio difícil, 0 de distorção, acho muito difícil. Mas é que a gente fala a importância de registrar, de escrever. É um processo. Que a nossa então, memória nos engana, nos confunde. Então, eu acho 0 de distorção meio difícil. Mas a gente pode diminuir esse percentual através da autocrítica. Uhum. É um processo, então, né? Não é pontual. Tá bom, obrigada. Professora Adriana, na fatologia, na página 17, na 11ª linha, você poderia ampliar a elaboração de pensatas? Ah, sim, né? Isso aí. As pensatas, foi a questão do professor Valdo, tem feito pensata, teve até um curso de pensatas, que são as máximas, são aquelas ideias que a gente registra. Então, a gente tem aquela ideia, que foi uma frase, tem vários livros de citações, até que a gente pode ler. Então, é uma forma da gente pegar a realidade e dar um nome para isso. E isso é feito na nossa cabeça, na maioria das vezes. A gente depois vai escrever, mas a gente vai elaborando essa pensata, essa visão do mundo. A gente vai criar uma frase às vezes tem um efeito, ela tem uma conclusão, ela tem um parecer sobre algum fato, alguma situação que a gente viveu. Então, isso também é feito dentro da nossa cabeça. Então, a gente vai lá, pensa, elabora aquilo e escreve a pensata. Então, também um conteúdo que a gente pode, bem até positivo, da gente organizar os nossos pensamentos. É ter esse hábito de elaborar a pensata. Porque a gente faz juízos o tempo todo, né? Então, muitas vezes eles passam batidos. Na hora que a gente se preocupa em registrar, a gente vê como que a gente faz juízo ao longo do dia, e muitos desses juízos são até bem positivos, né? E só lembrando, né, professora Adriana, da importância justamente das pensatas, da pensatologia. O professor Valdo agora, para quem não sabe, ele está se dedicando mais firmemente à escrita da obra-prima, que ele considera a obra-prima dele, dessa vida, que é o léxico de ortopensatas. Então, justamente, se a gente pensar, né, que como uma técnica aí, e essa proposta aí da professora Adriana, da importância do solilóquio para a questão das pensatas, né, pode ser um início, né, da gente desenvolver essa dinâmica da pensatologia que a gente está vendo que é tão importante aí para a questão da reflexão do mundo, das coisas, da própria Zeitgeist, que é o que o professor Valdo vem fazendo, né? Ele falou que já leu mais de 1 milhão de pensatas, né, de vários dicionários, enfim. E ele, então, a partir disso, está fazendo esse grande apanhado com toda a cognição dele e registrando e fazendo, então, a mega gescom dele, né, a obra-prima dele atual. Então, bem importante essa colocação. Eu acho que é importante você estar falando, que a gente vê a questão da importância do uso dos solilóquios. Ele pode ser muito produtivo. Então, o que eu uso? Eu uso a minha cabeça, eu converso comigo mesmo para ficar pensando mal dos outros, ou eu uso elaborando pensata? Exatamente. Então, olha só, é um sistema enorme. Né? Então, é bem interessante. Isso. Você quer perguntar? Em senologia, último item, a influência da autopensinização usual na futura condição pós-dessomática, né? Você poderia comentar, assim, geralmente a gente quando lê assim, pensa em pensinidade, patopensinidade, né? Negativa. Isso. Né? Você poderia comentar também quando a pensinização usual é ortopensênica? Pensa bem, com quem a gente vai se afinizar quando dessomar? Quando a gente dessomar, que a gente nunca sabe quando vai ser, pode ser mais rápido daquilo que a gente imagina, o que vai acontecer? Mas é fato, né? O Mário está rindo aqui, mas é fato, né? Então, o que acontece? Não, eu também não estou com pressa, não. Mas isso pode acontecer. Então, o que acontece? A gente lá não vai ter esse corpo.
né? Esperamos que consigamos... Aí, a própria segunda dessoma vai depender da forma que a gente pensa. Se a gente for uma pessoa muito apegada, já vai dificultar ter uma segunda dessoma para largar o holochakra. Vamos supor que a gente também conseguiu ter a segunda dessoma. O nível de qualidade, qualificação do modo da gente pensar, o nível de equilíbrio é que vai fazer diferença. Se a gente quer se tornar um líder assistencial, eu tenho equilíbrio, a minha cabeça é equilibrada. Quanto mais equilibrado eu for aqui, a tendência é ajudar eu a ser mais equilibrado do lado de lá. Se eu aqui sou mais confuso, como é que vai ser lá? Então, é para a gente ver como é que é importante esse estudo de como é a nossa vida íntima, porque lá a gente só vai ter isso praticamente, vai estar com a nossa vida íntima, que vai estar mais exacerbada. Então, como que a gente vai lidar com a nossa pós-dessoma? Então, se a gente já tem o hábito de uma maior ortopensenização, a probabilidade é que a gente dessomando, a gente também mantém esse padrão de ortopensenização, que vai nos afinizar com consciex mais evoluídas, e para a gente fazer o trabalho que precisa fazer. Então, e o outro lado a gente já sabe, né? A questão da parapsicose pós-dessomática, que já é um nível de confusão, de apego ao intrafísico, que fica difícil. Até uma das coisas que nós colocamos aqui, um item, deixa eu ver, que eu acho muito importante, que é o item 26. Então, lembrando que tudo isso é predomínio, né? O 26, qual é o predomínio? Sim. O universo de pesquisa das realidades. É mais multidimensional ou mais material? Então, nos meus solilóquios, quando eu estou conversando comigo mesmo, há um predomínio só da matéria, de questões intrafísicas, ou eu penso mais multidimensionalmente, eu já levo em consideração para percepções? Tudo isso faz diferença. Se eu vejo, vamos supor, se a pessoa faz uma análise e vê que ela, na maioria do tempo, ela está muito preocupada, muito ocupada com questões materiais, questões intrafísicas, questões do dia a dia, da vida dia a dia, o que acontece se ela dessoma amanhã, como a gente falou, o Mário não gostou, mas infelizmente pode acontecer de uma hora para outra. O que vai acontecer? A tendência, ela vai continuar preocupada com a vida intrafísica, só que já não vai ter mais vida intrafísica. Então, como é que vai lidar com isso? Então, como é que a gente pensa? Se eu já penso mais multidimensionalmente, eu tento ver mais adiante, a chance de quando eu dessomar, eu não vou ficar tão preso só a essa vida. Aquilo que o professor Valdo sempre coloca, né, a questão de... como é que é? Eu esqueci agora, Dulce, vê se me lembra. Que aí a vida da... você começa a dar menos valor para a vida intrafísica, mas sem, como é que é o nome? É um verbete que você está falando? Não. É uma expressão que a gente coloca para a vida intrafísica, ela perde muito a seriedade, né? Você perde a seriedade da vida intrafísica, mas não é que você não vai levar a sério a vida intrafísica, mas você vai ver a vida intrafísica com outros olhos, né? De uma forma sobrepairando, é isso, a palavra é sobrepairar. Então, você vai sobrepairar. Então, se a gente já faz isso hoje, a gente está mais preparado para a dessoma quando ela vier. Ok, obrigada. Adriana, sim. Eu achei interessante na tua taxologia, na página 20, ali no teste, os itens, o 36, o 37 e o 38, porque é essa diferenciação fina entre o tipo de pensamento, o tipo de solilóquio, porque o solilóquio está expressando um padrão de pensamento. Então, exatamente. Realista ou onírico, relaxado ou estressado, responsável ou vitimizado. Então, eu achei esses 3 itens interessantes, até fazendo um link com o que eu tinha mencionado antes, do pensamento ser próprio da pessoa ou não. Né? Então, essa diferenciação que você fez, você podia comentar um pouco mais a respeito dos 3? Isso, a realista onírica. Então, quando eu represento a realidade, eu represento de uma forma mais realista, dentro daquilo que eu entendo, ou é mais onírico? Eu vivo mais na fantasia, criando... É o mundo dos sonhos, né? Como que é? Entra o polianismo, entra uma série de coisas, né? E até a anestesia midiática, a pessoa fica só pensando em ficção e está menos com o pé no chão. Relaxado ou estressado, isso é mais fácil, né? Como é que eu gerencio as pressões do cotidiano? Eu estou sempre dentro de mim mais tenso ou eu estou mais relaxado? Então, cada um também que tem que ver o que predomina. Responsável ou vitimizada, a posição íntima perante fatos e para fatos. Eu ponho uma postura de maior responsabilidade sobre aquilo que ocorre comigo, ou eu tendo a achar que o cosmos está contra mim, que é o vitimizado, né?
Então, o cosmos está conspirando contra mim, ou eu procuro assumir a responsabilidade por aquilo que ocorre comigo. Tanto negativo quanto positivo também, né? Porque também positivo você não pode tirar o corpo fora. Se você teve mérito para acontecer alguma coisa positiva, também eu tenho uma responsabilidade com isso também, né? Então, o que eu vou fazer com isso agora, para frente? Então, era isso que a gente queria fixar. E lembrando que esse teste vale a pena a pessoa clicar mesmo, né? Ela ter ou tirar uma xerox e pode fazer essa técnica todo dia, de noite antes de dormir, é fácil. Então, vai lá, marca, ó, o que predominou no dia de hoje? E vai fazendo um histórico. Isso vai ajudar nos autodiagnósticos, daquilo que precisa ser mudado. É uma ótima ideia, é uma anamnese do pensamento, né? Predominante dela. Boa. Essa é a proposta. Professora Adriana, na fatologia, página 17, segunda linha de baixo para cima, gostaria de que comentasse a autocosmoética vivida sem testemunhas físicas. Você já comentou anteriormente, né? Mas dá uma explanada novamente. É o seguinte, porque aquilo que a gente pensa com a gente mesmo, né? Aquilo que a gente fala, qual o nível da nossa cosmoética nisso que a gente pensa? Porque ninguém está vendo, né? Só a gente que sabe. Nem o parceiro da dupla sabe o que passa na nossa cabeça. Então, o que acontece? Aqueles atos, pequenos atos cosmoéticos que nós fazemos, também ninguém sabe. Não sabe nem os negativos, como não sabem os positivos. Tá? O Mário não gostou de novo. Então, a cosmoética é vivida sem testemunhas. Então, você não tem testemunho. Então, aquele ato cosmoético, aquele pequeno ato, aquela decisão cosmoética que você toma, às vezes ninguém está sabendo, mas você que sabe. Então, não tem testemunha intrafísica. Então, isso também é muito sério. E vai acontecer dentro da sua cabeça, na sua liroca, aquele posicionamento, aquela decisão de você não pisar na formiguinha e jogar aquele bem extremo, né? E jogar a formiguinha lá fora. Ou outras coisas até mais sérias que isso. Acho interessante falar, esse livro que eu estou lendo agora, Auto-Engano, é um livro já antigo, né? Mas eu estou lendo agora por causa de um verbete até que eu vou escrever. E aí eu achei interessante, falando de solilóquio, eu não tinha pensado, até que não entrou no verbete, que ele fala da questão do leitor, do autor com o leitor. E ele fala, mais que uma simples troca intelectual entre autor e leitor, a leitura é um enredo de dois solilóquios silenciosos e separados no tempo. O diálogo interno do autor com ele mesmo, enquanto concebe e escreve o que lhe vai pela mente absorta, e o diálogo interno do leitor consigo próprio, enquanto lê, interpreta, assimila e recorda o que leu. Achei interessante. Você é do Gianetti? É do Gianetti. E muito bom achei interessante, livro. eu estou lendo, comecei a ler semana passada, aí veio o solilóquio, eu falei, opa, não entrou aqui o solilóquio do leitor e autor, ficou faltando. Mas eu achei interessante essa. É interessante, essa muito abordagem. É interessante no caso da personalidade consecutiva, né? Quando ela consegue acessar um livro aí que ela melhor mesma escreveu, aí é o seu solilóquio antigo com solilóquio. Aí ficou bom, essa ideia também é boa, e faltou também. Faltou. Aí. Pseudo-solilóquio. Bom, vamos lá então. Na parafatologia, na página 18, terceira linha. Poderia comentar a interpretação da parafenomenalidade vivida? Porque é uma conversa que a gente tem também com a gente mesmo. Você tem um parafenômeno, você sentiu um banho de energia, você teve uma clarividência, ou algum outro fenômeno que possa ter ocorrido. Você não vai ficar só naquilo, você vai buscar interpretar. Isso começa a mas o que aconteceu? Deixa eu pensar. Não, eu estava fazendo isso, aconteceu aquilo. Então, você está conversando, você está pensando e tentando entender aquela situação que você vivenciou. A própria questão que a gente fala depois, a decodificação da sinalética energética, é isso também. A gente começa a fazer associações de ideias entre aquela sinalética e todo um contexto que ocorre, até a gente começar a ter um parecer e diagnosticar que aquele sinal é de determinada situação. Agora, também na interaciologia, na página 18, ele pede para você, por favor, comentar a interação solilóquio, autoesclarecedor, autocura. Isso eu pensei relacionado à questão não só do autodesassédio, mas mais até o autodesassédio mesmo, né? Se a gente pensar que o assédio é uma doença,
Porque se a gente faz um solilóquio, que a gente se esclarece, que a gente diminui as nossas irracionalidades, a gente tende a uma autocura. Lembrando, quando a gente fala interação, é uma coisa que uma coisa interage com a outra, não necessariamente elas estão sempre juntas, mas que há uma ligação, há um diálogo, há uma situação de interação entre as duas situações. Então, a gente vê que a autocura, que é uma cura que eu vou fazer comigo mesmo, ela passa por conversações mais produtivas, mais desassediantes, comigo mesmo, que eu vou diminuindo, eu vou me curando, eu vou minimizando as minhas mazelas interiores através dessa conversa comigo mesmo. Não adianta. O outro pode me ajudar, o outro pode me dar insight, pode me dar feedback, pode dar uma série de coisas. Agora, o trabalho da gente pensar e mudar para uma situação mais sadia é nosso. Tem até uma coisa que eu coloco aqui na efeitologia, os efeitos evolutivos das boas conversações comigo mesmo. Isso aqui eu usei em função de uma frase que eu gostei muito. Eu estava vendo um programa argentino que era com vários psicanalistas, né? Eles adoram psicanálise, é um dos países mais psicanalizados, até eles falavam isso. E uma das pessoas que estavam lá era um psicanalista, até que não era, era um ator, mas psicanalizado, né? Tinha vários psicanalistas e um autor. E esse ator até ele fazia até a cara do Freud, ele fazia no Teatro Freud. E ele falou com uma coisa assim, são largas conversações comigo mesmo em relação à psicanálise. Eu achei interessante isso, né? Acho que a palavra era espanhol, não lembro agora o termo, né? O programa é Argentina para Armar. Quem quiser tem no tn.com.ar. Aí você vê lá, tem vários programas, um deles está lá, precisamos de psicanálise, alguma coisa assim. Hoje terapia, alguma coisa assim. Então é bem interessante essa fala dele, né? Eu falei, realmente são as boas conversações com a gente mesmo. Então, é a partir dessas boas conversações com a gente mesmo que a gente vai chegar às nossas autocuras, os nossos autodesassédios, a nossa evolução. Então, isso que a gente queria frisar. Agora, eu gostaria de ouvir você explicando, abordando essa questão do adulto. Você coloca aqui na segunda linha da fatologia, o solilóquio do adulto falando com a própria imagem no espelho. Adulto e criança também, né? Criança. São duas também. abordagens diferentes. Porque eu pus a criança falando sozinha, brincando, e quis colar do adulto, né? Sim, sim. Então, aquele adulto, aí entra muito mais ou menos no que ela falou ali, né? Às vezes, na frente do espelho, altos papos, né? Então, a pessoa vai organizando o pensamento falando no espelho. Isso acontece. E você acha que isso pode ser positivo? Então? Eu acho que isso aí é tema central neutro, né? Depende neutro. Pode cair para que, vamos supor, se a pessoa está fazendo um treinamento para dar uma aula, às vezes ela vai falar e ela vai ver a postura, como é que ela está fazendo. Agora, se isso é o tempo todo, aí já bancou para patologia. Então, tudo na vida é percentual, né? A gente ficar atento para isso aí. Então, a gente colocou aqui, em tese, eu coloquei neutro por isso. Porque pode ter uma postura positiva, você está treinando alguma coisa, né? Você está vendo a sua manifestação e você vai falando. Agora, é tênue, né? Então tem que tomar cuidado para não descambar para um processo mais patológico mesmo. Oi, Adriana? Oi, aqui no ar. Sim. Eu não sei se já perguntaram, eu cheguei um pouco depois. Na pensenologia, primeira linha, a sustentação do Mater Pensene. Como que você vê assim, a questão da sustentação? Como que o solilóquio tem relação com isso? O que eu pensei aqui? Porque o solilóquio é a base da nossa pensenização, do jeito que eu estou pensando, né? Por quê? O nosso pensene, alguns pensenes são verbalizados, mas é um percentual muito menor do que aqueles pensenes que nós estamos aqui elaborando, emitindo e pensando. Então, eles até são mais reais. Eu posso mascarar a minha comunicação do que eu falo, mas eu não mascaro o que eu penso. Você entende, então, praticamente o solilóquio como sinônimo de autopensenização. Toda autopensenização é um solilóquio. Mais ou menos. Eu posso estar pensenizando uma coisa que eu não estou conversando comigo mesma. Tá. O solilóquio, eu estou me direcionando, eu estou me organizando de alguma forma. Sim. Eu posso estar pensando assim, uma coisa mais simples, assim, que não necessariamente eu estou aqui, às vezes nem estou pensando direito, estou lá amarrando o sapato. Outra coisa eu estou pensando, não, eu vou pegar essa caneta que eu vou escrever, porque eu preciso escrever sobre isso. O que eu posso falar? Deixa eu pensar. Então, eu já estou conversando. Outra coisa, eu estou só aqui, tomando um banho, me enxaguando, não necessariamente eu estou
eu estou pensando, mas não necessariamente eu estou tendo um solilóquio. Então, essa diferença é tênue. É que me chamou a atenção a questão da sustentação, porque eu não tinha dado essa ênfase ainda para o solilóquio, digamos. Né? Você tá a dando minha ideia. Uma ênfase maior do que... Porque ali a gente está pensando, a gente está pondo energia. Então, eu vejo que o nosso Mater Pensene, ele deve ser, ele é, geralmente, como eu estou pensando aqui, seguro e é mantido mais por aquilo que a gente geralmente conversa mais com a gente mesmo. Sim. Porque é a maior conversa que nós temos, né? Ou seja, né, se a pessoa, eu acho que a maioria de nós está se esforçando para tentar mudar o próprio Mater Pensene, né, melhorar. Então, isso pode virar uma técnica, né? Quer dizer, você qualificar o solilóquio como uma forma de fixar essa reciclagem do Mater Pensene. Esse é o objetivo. É o objetivo. Esse é o objetivo. Por isso, esses 45, a pessoa pode até fazer mais. Esses 45 foi que eu trabalhei e consegui chegar aqui, que eu não vejo repetições, eu vejo, tem aproximações simples, mas não tem repetições. Que é justamente para a gente ter uma noção de como eu uso isso. E aí, a partir daí, eu tenho uma ideia do meu padrão pensênico, do meu padrão... Por exemplo, esse aqui, ó. A tônica na evocação das consciências, afetuosa ou hostil. Como eu falei antes, a pessoa pode até ter uma voz doce, em tese ela não está... ela não ofende ninguém, mas dentro da cabeça dela, ela pode estar o tempo todo brigando, pensando mal dos outros. E aí, o que vai predominar no Holopensene? No Mater Pensene? A doçura da fala ou o que a penseniza? Então, isso que eu quis mostrar. Então, pode ser afetuosa e, às vezes, é o vocábulo que a pessoa usa. Então, essa era a ideia que a gente tem. Bem-humorado ou irritado? Dentro da cabeça da gente. Então, dentro de mim, eu sou mais bem-humorada ou eu sou mais irritadiço? Eu posso até não reprimir. Não, eu irritado, nem pensar. Cara de paisagem o tempo todo. Mas, por dentro, a coisa está... O que vai predominar no Mater Pensene? É o que está dentro. Então, essa é a minha ideia, né, a tese. Entendi. Obrigado. Só isso que ele falou utilizando como técnica. Me ajuda a entender um pouquinho mais. Seria no sentido de reforçar, então. Né? No sentido de reforçar o tipo de pensamento que eu quero... passar e exteriorizar. Nesse sentido, seria uma técnica? O que eu entendo é a questão da autoconscientização. Como que eu vou me conscientizar dessa minha condição aqui? Eu vejo que, na hora que a gente conscientiza, é o que eu penso mesmo comigo, na hora que cai a ficha, que eu mudo. Sem cair a ficha, é muito difícil a gente, pelo menos na minha experiência, fazer algum movimento. Então, tem o negócio de cair a ficha. Não, isso aqui não está bom. Aí a gente vai fazer o movimento. Então, essa técnica aqui é para ajudar a conscientizar. Então, a gente vai ver, olhar friamente o que está predominando e faz dia a dia, porque no dia é melhor. Porque você faz por dia, você vai vendo, hoje aqui, caiu ali. Faz um período também, ficar sempre, a pessoa pode... Faz um período. E aí que a gente coloca, o assinalamento dos contrapontos supracitados, da alternativa prevalecente nos solilóquios pessoais, em determinado período existencial, por exemplo, ao final do dia, fornece a amostra do grau pessoal teático, aí lembra que eu falei ali para a Cristina, de homeostase. Você vai ver a homeostase que você tem. Essas conversas são mais homeostáticas, mais tranquilas ou mais conflituosas? Maturidade. Eu tendo a ser mais imaturo ou mais maduro nessas conversas? Prioridade, o que eu ponho na minha cabeça? Então, se eu vejo que eu fico o tempo todo pensando abobrinha, eu conversei comigo o dia inteiro, mas só bobagem. Então, posso ver que o meu nível de prioridade também não está tão bom assim. Autodesassedialidade, eu me desassediei ou não? Pacificidade, eu reagi mais pacífico ou eu fiquei pé da vida, como a gente falou aqui, né? Cosmoético, né? Eu agi mais cosmoeticamente ou não? E assistencialmente, eu fui mais assistencial ou não? Dentro da minha cabeça, tudo é dentro da cabeça. Por isso que eu acho que é muito sério. Porque uma coisa é o nosso comportamento, outra coisa é aqui dentro. A coerência é estar os dois casados. É isso que nós todos buscamos, não é? Então, isso dá para a gente fazer um recorte daquilo que a gente falou antes,
de coisas. Vamos supor que a gente descobre que a gente não faz determinados atos mais, que a gente já considera anticosmoéticos, mas ainda tem na pensenidade alguma coisa. Aí a gente vai perguntar, eu já superei isso ou eu estou só reprimindo? Se eu vejo que é só uma repressão, tudo bem, está positivo, não estou fazendo, já é meio caminho andado. Mas deixa eu me conscientizar, então, o que está faltando para eu fazer esse comportamento de uma forma realmente coerente e integral. E isso realmente ser riscado da minha manifestação. Então, isso aqui é um instrumento, isso aqui é uma técnica proposta para a gente tentar ajudar. E tem tudo a ver com autodesassédio. A partir daqui, a gente vai começando a melhorar e fazendo nossos autodesassédios. Adriana, na página 18, em Principiologia, se fala da liberdade autopensênica pela vivência do princípio da descrença. Nesse princípio da descrença também poderia entrar o CPC? Olha, o princípio da descrença, vamos pensar aqui. A liberdade autopensênica no invés do princípio da descrença. Porque se você tem o princípio da descrença, você está livre para pensar. É a verdadeira liberdade, né? Porque eu não estou submetida a nenhum dogma, eu estou submetida à minha cabeça, à minha racionalidade, o que eu estou pensando. Então, essa é a verdadeira racionalidade, a verdadeira liberdade. Agora, a relação com o CPC, em que você está pensando? Eu ainda não associei. A questão, por exemplo, o princípio da descrença traz o que você tem experimentação, né? Isso. Sim, aí você vai experimentar de uma forma isso, o mais CPC cosmoética. É uma formulação daquilo que você experimentou. Essa correlação poderia, então. Quer dizer, eu vou usar o princípio da descrença, que eu não acredito em nada, vou experimentar, mas é uma experimentação cosmoética, eu não vou experimentar coisas. Perfeito. Dá mais liberdade, no caso, né? Perfeito, perfeito. Eu também queria ver com você outro princípio pessoal inteligente de pensar antes de falar e fazer. Isso é um princípio pessoal, né? Porque realmente a gente minimiza bastante bobagem, né? Sim. Se a gente pensa antes de falar e fazer, já melhora bastante. Também não pode... Já dá uma segurada na impulsividade, né? Nós também pode cair naquilo, puxa, eu devia ter falado e não falei. Não, mas você pode pensar e falar o que tem que falar, melhor do que sair vomitando as coisas, falando né? Então, o que a gente quis dizer aqui é você pensar antes de falar e fazer, é não agir, vomitar. Você pode até falar, porque muitas vezes é uma reação emocional. Sim. Tanto você agredir, quanto você fazer esquiva e não falar nada, depois, poxa, devia ter falado. Sim. Então, as duas coisas são impossíveis. Se eu penso antes de falar, eu respiro, até eu posso, às vezes, até ter uma ideia e responder, mas responder de uma forma mais coerente e clara. Aí entra de novo o tal verbete instante cosmoetificador. Na hora que você para, tenta sobreparar, você tem chance de dar uma resposta. De acertar mais. Porque o que leva tanto a não falar, quanto a falar atabalhoado, né, de qualquer maneira, que às vezes pode piorar, é a impulsividade, tanto de um lado quanto do outro. É reação, né? Calei, travei ou saí para o ataque. E o ideal que a gente está buscando é buscar, segura, pensa que ela pode ser rápida, e tenta ver, é melhor calar ou melhor falar? E tomar uma decisão, sem agir. Então, isso que a gente queria colocar. Dá tempo daí, né? Pensar. Às vezes é rápido, né? E é rápido, aí depende da taquitimia de cada um, mas o que a gente está querendo falar aqui é evitar, porque a impulsividade, geralmente, tanto de um lado quanto do outro, a tendência da gente errar é maior. Pode até ser que acerte, mas a mais tendência é o erro, né? A mais tendência é o erro, né? Ok, obrigado. Adriana, eu estou pensando aqui, e pela definição eu vi que o solilóquio é uma conversa consigo mesmo, sem intenção de ser ouvido, né? Mas aí a sua fala com o Alexandre, eu vejo assim que o processo da energia, ele escancara qualquer pensamento, né? Se tem uma outra pessoa que tem um mínimo de habilidade para a psique, ela pode perceber aquilo ali, né? Então, assim, como é que você vê essa relação? Eu estou conversando comigo mesma, eu estou até tentando emitir um comportamento, mas energeticamente aquilo está dizendo outra coisa e a outra pessoa pode estar percebendo aquilo e isso gerar ruído de comunicação. Como é que você vê isso aí? Você vê dessa forma também? Não, é o que a gente coloca aqui na parafatologia, que a gente fala da leitura parapsicosférica, oferecendo vislumbres da pensenização alheia.
Então, o que a gente colocou antes é que diria vislumbres. A gente nunca vai ter certeza, por mais que a gente perceba, a gente não sabe exatamente o que a pessoa está pensando. A gente vê o padrão energético mudou, a pessoa pode estar sorrindo, mas está reativa. O exemplo extremo, né? Ou o contrário, né? Então, o que acontece? A gente vê que tem uma incoerência, às vezes, no que a pessoa fala, do que ela está pensando. Mas sempre é um vislumbre. Pega o microfone. E sem contar que muita gente não está nem atento, como o Mário está falando aqui, a essa realidade. Mas o que eu acho mais sério nisso aqui é a gente tem um vislumbre. A gente pode até... Aí isso, como a gente falou aqui, é importante na hora da assistência. Que a gente comentou. Se a pessoa está muito reativa, você pode ficar falando 3 horas com ela, não vai adiantar nada. É melhor, às vezes, marcar uma reunião para o dia seguinte. Um exemplo. Então, você pode tomar até decisões em função de uma percepção. Agora, saber exatamente o que acontece na cabeça do outro, a gente não vai saber. A gente tem um vislumbre, tem uma ideia. Pode ser um mundo de coisas. Né? Você só sabe que alguma coisa não está batendo, mas exatamente o que não está batendo... A gente não sabe ler o solilóquio dela, a gente sabe, difícil, a gente vê o efeito, a gente vê o padrão da energia que está acontecendo. Agora, sair dizendo exatamente... Afirmar alguma coisa não dá, difícil. É vislumbre aí. Até porque tem consciência também que pode estar envolvida e gera mais ruído ainda. A gente né? sempre falava muito em dinâmica. Pode ser uma consciência que está ali, pode ser a pessoa está escada, está pegando... Então, isso aí abre um universo bem grandinho. Né? Mas o que eu vejo na maioria dos casos é que a maioria das pessoas não está preocupada em ler as energias de ninguém. Elas se deixam levar pela fala. Na grande maioria dos casos. Eu acho que não deve ser o nosso caso, né? Pelo menos a gente está procurando ser diferente. Senão quem já lê a energia, quem não lê. Não sei. Mas seria o ideal é que a gente estivesse procurando fazer um pouquinho diferente. Agora, tem uma pergunta aqui genérica sobre projeção, na verdade. Ao me preparar para sair do corpo, tentei pedir que um serenão me mostrasse algo das placas tectônicas. A viagem deu certo, mas tive medo quando entramos em um grande túnel e quis voltar. Insisti e voltei, mas depois de sair do túnel sozinho, a energia enfraqueceu e a saída foi voltar para o corpo físico. Poderia me orientar se é perigoso entrar nesses lugares? Eu posso dar uma palhinha aqui e vocês continuam. Bom, essa questão, em primeiro lugar, né, essa questão da evocação, né, de você evocar um serenão é super positivo. Agora, a gente não tem como saber exatamente desse êxito aí dessa companhia extrafísica. Agora, a questão de lugares proibidos ou lugares perigosos a gente não tem isso aí, a rigor, são poucos os lugares, vamos dizer assim, proibidos, né? Até proibidos entre aspas, até colocados, evitáveis, pelo professor Valdo. Né? Agora, eu acho que uma coisa séria aqui que é importante é a questão do medo, né? A questão da tranquilidade psicossomática. Né? O resto é consequência. Né? Agora, você quer complementar? Se ele está pesquisando sobre placas tectônicas, ele vai ter que ir ao interior do planeta. Ele vai ter que ir em muitas cavernas, vai ser um paleontólogo, vai ser alguma coisa que vai ter que estudar exatamente as entranhas de como essas energias se estabelecem, esses movimentos se estabelecem. Se tem medo de pesquisar isso, para que vai pesquisar? Por exemplo, se a pessoa no intrafísico tem medo de entrar em caverna... Acabou, esquece. É muito difícil ela não ter uma reação negativa aí de volta para o corpo diante da emoção, do medo aí do lugar fechado. Eu falei paleontólogo, mas espeleólogo, né? Espeleontólogo. De ver caverna. A pessoa tem medo da água, tem medo de nadar e vai querer fazer pesquisa no fundo do mar, mesmo projetado. Vai dar pânico. Isso. Agora, a dica geral, né? Vai em frente com os seus experimentos cosmoéticos. Treina, trabalha as energias, evoca os serenões, os amparadores, que, no fundo, é positivo. Se a sua intenção é positiva, de autopesquisa, de conhecimento, de aprofundamento nas técnicas projetivas, certamente você vai ter amparo e aí esse perigo inexiste. Tá certo? Exatamente, muito bem lembrado, tá certo? Agora, professora Adriana,
Sobre numerologia, na verdade você já falou um pouco, mas dá uma comentada. Ela pede se você pode ampliar a condição de cada um desses itens e pergunta se há alguma técnica geral que a senhora recomende para se chegar à cabeça fria e à fala mental serena. Olha, isso aí, eu vou plagiar aqui, né? Você lê a enciclopédia inteira, tem várias técnicas. Eu acho que essa, como eu falei antes, é a nossa meta, né? A meta de todos nós aqui é justamente chegar nessa cabeça fria e a fala mental serena. Então, aí aqui entra, não existe uma técnica, são várias técnicas da Conscienciologia para a gente chegar lá. Tá certo? Então, aqui o que a gente foi fazendo foi uma correlação. Ó. A cabeça oca, ela tem uma fala mental obtusa. A pessoa, ela não tem muito conteúdo no que ela pensa. A cabeça pesada e a fala mental autoacusadora é que ela tem muita autoculpa. Então, ela fica com aquela consciência pesada. Então, a cabeça dela vai pesar. Então, a fala mental dela é sempre de muita culpa, muita acusação para si mesmo. A cabeça dura é o teimoso, né? Então, essa fala mental do teimoso é uma fala orgulhosa, né? A pessoa, ela teima naquilo e não quer ouvir ninguém. Então, é o famoso cabeça dura, ela não quer mudar o que ela pensa. A cabeça cheia e a fala mental preocupada, a pessoa está tanto problema, toda a fala mental dela, ela está com muito monodeísmo, provavelmente ela está tendo muitas ruminações que fazem ela ficar com a cabeça cheia, então não cabe mais nada, ela está o tempo todo, às vezes, pensando em problemas, e muitas vezes isso é uma forma dela até se alienar do resto da vida, né? A cabeça feita é a fala mental dogmática, a pessoa que tem muito dogma, muita certeza absoluta, ela tem a cabeça feita, né? Então, não adianta você querer argumentar com essa pessoa, ela já se fechou nos seus apriorismos. A cabeça aberta, que é o ideal, e a fala mental neofílica. Então, a pessoa que ela está aberta ao novo, ela aberta a novas convicções, a novas experiências. Eu acho que uma coisa mais séria é aberta a ver as coisas de forma diferente. Mesmo aquela coisa que você vê todo dia, você ter a predisposição de ver aquilo diferente. Então, isso eu acho que é uma grande prova de cabeça aberta. E a última, como a gente falou, esse aí é o nosso sonho de consumo. Estamos todos aqui estudando e trabalhando para chegar nisso aí. Certo, muito bom. Agora, professora Adriana, você poderia comentar o último item, 45, que é a questão nesse contraponto aqui, da autoconversação vigorosa e apática, que eu acho isso muito importante, né? Dentro da homeostase aí, autopensênica. Como que você conversa com você mesmo? Você se põe para cima, até tem relação com 39, né, da revigorante ou desmotivante. Então, é vigorosa, você está ali disposto, você está pronto para enfrentar as coisas na sua fala, ou você é mais apático? Aquela fala assim, ó dia, ó céus, ó azar, isso não vai funcionar mesmo, sabia que isso não ia dar certo. Não, isso aí não vai fazer nada não, isso não vai funcionar. Então, é uma coisa assim, apática, não vou mudar, nada vai mudar. Então, tem aquela pessoa que fala assim, não, nada vai mudar. E outra fica, não, vamos fazer. Então, eu dentro de mim mesmo, como é que em que ponto aí que eu estou funcionando? Muito bem. Agora, professora Adriana, uma dúvida. Qual que é o número desse seu verbete 49. defendido? Muito bem. 49. Nossa. Nossos parabéns aí, 49º, muito bom. Pessoal, então eu agradeço a presença de todos os tertulianos, os teletertulianos, e contamos aí, agradecemos especificamente a professora Adriana Lopes, né, com seu 49º verbete, esperamos aí mais 490, quem sabe. Então, muito obrigada a todos os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 47 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Guilherme, segundo o Congresso Internacional dos Intermissivistas, Alexandre, SP3, Asimbexis, Eliana, Verbetografia, Mara, 40 manobras, Antônio, debate da Conscius. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Então, hoje é um dia especial, né? Nós estamos comemorando 500 amigos e é também o dia de apresentar, dar para vocês o resultado do sorteio mensal do programa. Nós vamos sorteamos já, né, 2 kits da revista Scriptor, com as 2 edições, cada kit, patrocínio da Uniescom. Um manual da verbetografia,
patrocínio da Pré-IC da Verbetografia, e 2 vagas EAD no Congresso dos Intermissivistas, patrocínio do CAEC e da Apex. Vamos lá. A revista Scriptor, os 2 kits. O primeiro vai para Denise Paro, de Foz do Iguaçu. O segundo vai para Marlene Gontijo Roque, de Foz do Iguaçu. O manual de verbetografia vai para Helena Barros Santana, Foz do Iguaçu. E aí as 2 vagas do Congresso Internacional Intermissivistas, EAD, à distância, né? Valéria Garcia da Fonseca Cruz, de Manaus, Amazonas. E a segunda vaga vai para Sueli Faben Cruz Elias, de Vitória, Espírito Santo. Parabéns aí a todos os sorteados aí, premiados. Obrigado. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá de 12 a 14 de julho de 2013 e acontecerá em Foz do Iguaçu, no Discernimento, na Cognópolis. E para quem que não poderá estar aqui presencialmente, o 2º Congresso também será transmitido online por EAD. Lembrando que para assistir por EAD é preciso realizar também a inscrição. O evento tem por objetivo reunir intermissivistas e promover o debate sobre aspectos ligados ao curso intermissivo, tais como ideias inatas, programação existencial, a PROEX, identidade e responsabilidade interassistencial. Chamou atenção para que no 2º dia, na 4ª mesa de debates, teremos como congressistas o Pedro Fernandes, Mabel Teles e Marcelo Silva. Eles tratarão da pré-intermissiologia. Para maiores informações e inscrições, podem ligar para a recepção do CAEC no telefone 45 3525 2652 ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos. Boa tarde a todos e todas. A Sinvex e o IPC estão realizando agora, de 19 a 21 de julho, o ECP3, aqui em Foz do Iguaçu. Vai acontecer no Hotel Rafaim. É um evento muito importante, histórico, né, porque o objetivo dele é a materialização do primeiro campus de Invexologia, aqui em Foz. Então, nós já estamos com muitos alunos inscritos e o limite, nós estamos trabalhando dia 10 de julho para encerrar essas inscrições. Para quem não sabe, é um curso de campo, é um curso avançado, é feito muita assistência e não tem pré-requisito, quer dizer, é possível convidar pessoas familiares, né, que nunca fizeram curso de conscienciologia, têm vontade, digamos, né, de oferecer a essas pessoas a oportunidade. Então, quem está interessado, acelere-se, né, já está em cima da hora. E maiores informações no site www.ecp3.com.br e pelo e-mail ecp3@asinvexes.org. Muito obrigado. Para que nós cheguemos aos 500 verbetógrafos, uma das formas é fazer o curso Verbetografia, o programa Verbetografia, que vai ter agora uma nova turma iniciando no dia 8 de agosto. Tem uma turma à distância e uma turma presencial que inicia no dia 21 de agosto. Então, quem quer participar deste curso, entre em contato com o CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52, mas é muito importante já ir preparando, já ir mandando sugestões de até 3 títulos com a definição para que quando inicie o curso já tenha o seu verbete para trabalhar. Porque o curso é isso. Esse curso, no caso, à distância, o aluno assiste às aulas em casa, no dia, no horário que quiser e vai semanalmente tirando as dúvidas e tendo revisões das sessões do verbete a cada encontro que acontece nas quintas-feiras e também é transmitido online e depois também a pessoa pode acessar pelo site. Então, gente, não dá para perder essa chance de integrar, de ajudar, né, a nós chegarmos nessa próxima marca histórica de 500 verbetógrafos e o curso é um instrumento muito valioso. A gente espera por vocês, então. Obrigada. A CIP, em parceria com o IPC São Paulo, convida todos para o curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho, no Hotel Royal Jardins, em São Paulo. O curso é dado pelo professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisitos.
onde o aluno tem a oportunidade de vivenciar a assimilação e desassimilação energética, o arco voltaico, assistência a outras consciências, onde aprende a lidar com situações de vampirizações energéticas, bloqueios e desbloqueios dos fluxos energéticos. São 3 dias de trabalho intenso com as manobras energéticas. E, ao final do curso, o aluno se percebe capaz de replicar no seu dia a dia o que vivenciou e aprendeu durante o curso. Informações e inscrições pelo telefone 3287-9705 e 3287-9706 e pelo e-mail saopaulo@ipc.org. O DDD de São Paulo é 11. Obrigada. Boa tarde. A Cursos convida para, logo em seguida, agora às 15 horas, um debate. O tema é lexicoconscienciometria, que também será repetido esse mesmo tema lá no simpósio, no próximo domingo. O professor é o Léo Queiroz, né? O local é na sala compartilhada número 2, aqui no prédio das dinâmicas. E daqui a pouco, aqui uma meia hora, nós damos início, ok? Obrigado. O verbete da manhã é Segurança Pública, especialidade Assistenciologia. Autor, professor Aníbal Bentes. Obrigada e boa tarde a todos.